você vai precisar ter esse controle muito bem feito, e aí vem automatização dos nutrientes, porque isso existe. Se você não balanceia os nutrientes, aí a planta deixa de absorver outros que seriam úteis, porque desbalanceou e ela não conseguiu. Esse vídeo tem o oferecimento de Suruma Jardinagem, Grow Power, Gorilla Microbes, Ganza App, Flower Mind, DNA 420, Delta G. E vamos aí agora para a aula do nosso querido professor de cultivo, Thiago Reis, o homem que fala a linguagem complexa com linguagem da quebrada. Então vamos agora curtir e aprender, né? Porque aqui é aprendizado e entretenimento. Vamos para a aula de cultivo mineral. Você cultiva com inoculação de micro-organismos eficientes? E aí, Thiago Reis, a galera que nem sabia disso é o seguinte, um dos dois ela tá fazendo. Não tem como ela tá cultivando, mas um dos dois ela pode não saber o que ela tá fazendo, mas um dos dois ela tá fazendo, procede? Com certeza, cara, com certeza. Mas, vou falar pra você, dificilmente nós vamos estar cultivando sem micro-organismos no sistema, porque a gente vai entender como é as condições que a gente realmente precisa, para que a gente não precise deles, né? Não precise de nenhuma colaboração deles, e vamos entender que realmente eles podem nos ajudar, mas será que é em todas as condições, ô Churu, que ele pode também nos ajudar? Não sei, a gente vai saber isso mais para frente. Então, assim, eu quero trazer aqui primeiro a visão completa, assim, de quais são as condições ambientais, nutricionais para o cultivo de cannabis em ambientes fechados, aliás, controlados, né? Ou seja, onde você quer manter o sistema mais estéreo, né? O mais, né, inerte possível, né? Isso que o pessoal fala, eu cultivo inerte, né? Como, né, não tivesse nenhuma nutrição, às vezes, na mídia que ele tá usando ali. Vamos lá. Quais são essas condições ambientais onde que eu consigo gerar um cultivo de alta eficiência, de grande qualidade e alta produtividade, assim, de fato? A gente vai precisar de uma temperatura, né, ambiente muito bem controlada, e não só a sua temperatura, mas como a sua umidade, né? Tem que estar muito ali dentro do VPD que a gente fala, né? O VPD vai ter que estar extremamente controlado aí, né? Com o quê? Com ventilação eficiente. Para que você tenha as condições ambientais ideais, você vai ter que investir pesado nessa questão de climatização. Não me venha com churumelas. Não tem milagre, né, Thiago Reis? Não tem reza que conserte VPD. É a ambientação que se tem que fazer. Então é a temperatura, a umidade, a ventilação, a iluminação, né? Que são as condições ambientais. Então vai falando um pouquinho aí de cada uma delas. A temperatura ali, pra gente começar a fase de cultivo, até chegar ao seu desenvolvimento pleno, pra gente poder virar para a fase de floração, a gente vai precisar controlar essa temperatura de 20 a 28 graus, aí dependendo do que a genética mais prefere também, né? É isso, você tem que achar a temperatura que aquela genética mais se adapta, né? E aí você também vai ter a relação disso da umidade. Então, tem a umidade ali de 40% a 60%, né? Que a gente fala da ambientação, e aí todo mundo fala, mas Thiago, e os 70%? Os 70% é onde que a planta vai trabalhar para botar ali naquela ambientação máxima para você reduzir com a sua exaustão ali, com a sua ventilação, enfim, o seu sistema de climatização. Essa questão, ela vai variar pro vegetativo, para floração. Na floração, a gente vai precisar de um ambiente mais frio e ainda mais seco. Se esses padrões estiverem muito fora, você vai ter problemas, você vai ter sérios problemas. Então, é extremamente importante você manter essa padronização da ambientação adequada para cada fase da sua planta. Isso é extremamente importante. Tem que estar praticamente 100% automatizado esse controle, porque senão você não vai conseguir dar essa estabilidade ambiental para suas plantas, tá certo? E aí, como o Tico falou na aula passada, a questão da iluminação, ela precisa ter aquela faixa EPAR bem entregue, né, para as plantas dentro do PPFD adequado também para sua fase. Se tiver PPFD muito mais alto, você vai ter que ter a suplementação de CO2, e a suplementação de CO2, ali nesse caso aqui, ele vai ser de extrema importância, né? Você vai precisar de um sistema de CO2 para suplementar, né, as suas plantas. Aqui não tem conversa, né? Para você
manter a maior produtividade com a melhor qualidade, você vai precisar de suplementação de CO2. Sim. E um outro ponto muito importante e muito negligenciado pela galera é a questão da faixa do pH ideal para que a planta possa absorver o máximo de sais disponíveis para ela, seja na terra, seja num sistema hidropônico, certo? Na água. Então, assim, a faixa de pH vai ter que estar dentro da sua faixa ideal, que vai variar ali de 6 a 6,5, também vai ter uma pequena variação na sua fase de crescimento, no estágio da planta, né? Plantas mais jovens acabam ficando um pouquinho mais ácido, né? Que isso estimula a formação de raízes, né? E no final da floração, ali para a floração, ele já goza de um substrato, uma nutrição um pouco mais alcalina, né? Que vai beirar ali aos 6,5 no caso de substratos no solo. Na hidroponia, isso é um pouquinho mais para baixo, né? De 5,5 a 6,5. Aí vai também, essas variações também vão variar de acordo com isso. Mais ácido no início, né? E mais alcalino no final. Você também, ou como a gente fala, leva na mediana, mas aí você vai poder ter problemas. E aí você não vai ter os micro-organismos aí para te ajudar. Você vai ter que se preocupar e se atentar a manter essa estabilidade do pH para que a planta consiga, toda vez que ela puxar água, absorver todas essas condições nutricionais que você está disponibilizando ali para ela. E aí você vai ter que ser muito preciso também nisso, na nutrição ali, para que ela possa estar alimentando de tudo que precisa e estando resistente e saudáveis contra os patógenos, né, Churu? Eu tento trocar a palavra, mas, mano, não consigo, cara. Eu sei que essa palavra te dá calafrios, mas é a palavra certa, patógenos, tá? E aí, pessoal, é a palavra certa, fazer o quê? E aí, pessoal, é mais ou menos o seguinte, só para poder simplificar. Quando você está no cultivo orgânico, né, com micro-organismos, é o estado e os micro-organismos são os funcionários públicos. Quando você está fazendo mineral, você é seu próprio patrão e você é o MEI da história, né? Você é o famoso céu de MEI. Você é o céu de MEI. Então, o que acontece? Já que você é o CEO da MEI, você vai ter que fazer o quê? Reunir todas as condições para você ter o resultado. Por quê? Porque se você não fizer direito, não tem quem faça por você. Os micro-organismos, eles fazem por você. Desde que você pague o salário deles e deixe ali a ambientação mais ou menos. Quando você é o CEO de sua própria MEI, fazendo cultivo mineral, você vai ter que entregar a você mesmo as condições para que você mesmo tenha um retorno. Então você fica se retroalimentando e não tem ninguém para te ajudar. É você que faz a comida, é você que prepara a marmita, é você que lava a louça, é você que faz todo o trabalho ali do restaurante. É importante ter esse conhecimento para que você possa, primeiro de tudo, claro, Thiago Reis, o conhecimento é importante, mas já tem que entrar no mineral com a mentalidade do mineral. Não adianta entrar no mineral com outro tipo de ideia, né? Ô, Churu, por isso que nesses sistemas onde não tem micro-organismos, tem os CLT. A indústria tem que contratar os growers, porque é o grower que vai fazer esse papel de fiscalização e de controle de qualidade da saúde das plantas, né? Vai ter que estar ali cuidando. E mais do que das plantas, vai ter que cuidar de todo o sistema, né? Porque, assim, para que você tenha um ambiente de cultivo extremamente saudável, você vai precisar, né, usar diversas tecnologias aí, né, das mais avançadas possíveis, para cada condições ali que você precisa ter o controle, né, exatamente do que está acontecendo, né? No caso, por exemplo, de filtragem do ar, né? A gente usa o filtro de carvão para a gente remover os odores, para ninguém sentir o cheiro da ganja que a gente está cultivando. Num sistema regulamentado, numa indústria regulamentada, né, num estado legalizado, de fato, pleno de produção, a importância desses filtros é para capturar e reter os esporos de fungos, bactérias, vírus, coisas que podem vir pelo ar. Então, é extremamente necessário a filtragem do ar de entrada e a de saída, e de recirculação interna do ambiente também tem que estar sendo filtrado, muito bem filtrado, saca? Então, assim, é uma coisa muito importante. Eu fiz no meu sistema o filtro de entrada de ar, né, do meu exaustor. Cara, se você vê o estado que ele fica dentro de um ciclo,
é um absurdo de sujo. Tenho que limpar ele a cada 2 semanas, porque o negócio fica feio. Imagina que quando eu não tinha aquele filtro, aonde ia parar toda aquela sujeira que o filtro agora está retendo? Com certeza. E aí, pessoal, na DNA 420, né, que dá o apoio pro canal, tem filtro de carvão recarregável, né, que já é uma coisa que a gente não vê facilmente. Agora, controle de pragas e doenças. Não fala a palavra patógeno, não, pelo amor de Deus, senão eu vou ter pesadelo. Então, o filtro também, ele vai evitar, né, essa entrada, né, de pragas, né, e de doenças ali fúngicas e tal. O controle de pragas, ele tem que ser feito o quê? As inspeções regulares, o uso de pesticidas orgânicos e controles biológicos para que você garanta isso. Ou seja, olha aí o controle biológico. Então, assim, tentamos, mas será que a gente consegue fugir, né, desses micro-organismos eficientes? Não consegue, né, cara? Então, assim, é difícil, mas o uso de pesticidas aí orgânicos muitas vezes é eficiente, mas nem sempre. Então, a gente às vezes precisa apelar para esses micro-organismos aí, no caso, né, de ácaros predadores. Então, é uma solução aí. A questão também, Churo, que esses ácaros predadores, eles têm um tempo de vida curto. Então, assim, muitas vezes eles não se reproduzem no seu sistema. Então, você soltou eles vão ali se alimentar, pá, e morrer, tá ligado? Eles não se perpetuam, eles não se reproduzem, você compra e libera no seu sistema. Então, é um controle pontual, quando não vou dizer pesticidas, mas vou dizer os repelentes orgânicos ali, não dão conta de resolver esse problema. Então, assim, E aí, só fazendo uma observação aí pro pessoal, então, assim, é mais ou menos o seguinte, né? Todo mundo, por mais forte que seja, tem inimigos. Então, as suas pragas, elas também têm os inimigos delas. E aí, quando você faz o controle biológico, você tá, vamos dizer assim, ó, pegando o inimigo do seu inimigo é seu amigo. Então, você pega ali o inimigo do seu inimigo e bota ele lá para ver o pau quebrar, né? Então, alguns controles biológicos são muito bons, né? Principalmente, eu gosto muito, Thiago Reis, do controle fungos predadores, né? Principalmente para as pragas. Aquele fungo que você vai soltando os esporos ali nas folhas, a plantinha tá lá se alimentando sem saber que tá comendo veneno. Depois, ó, ele sai por dentro, fica só aquele negócio que parece que é o espuma de sabão, sabe? Quando você vê assim na lupa, dá até um orgulho, porque ele causa uma tristeza para você e você fica feliz vendo ele se ferrar. Então, é importante o controle de pragas, é mais eficiente prevenir do que controlar, porque quando você previne, mesmo que a praga venha, ela vem em menor quantidade. E sempre dá para fazer alguma coisa, né, Thiago Reis? Até com detergente e óleo de ninho, dependendo de você saber fazer a mistura, você consegue resolver alguns problemas com o que você tem em casa. Então é muito importante aí, né? Aí no controle de pragas é muito importante mesmo, você fazer a identificação. A partir de uma identificação adequada, você vai ter um recurso tecnológico adequado para você aplicar contra essa praga ou essa doença. Então, esse que é o grande importante aí, esse monitoramento das suas plantas, né? E usar aquelas iscas de diversas cores, tem azul, tem amarela, tem branca também, que eu já vi, e que vão capturar insetos, né, diferentes, e aí você vai conseguir fazer essa identificação de uma forma mais adequada. Outro ponto muito importante para manter a planta saudável é justamente esse monitoramento de nutrientes contínuo, a dar a disposição de nutrientes adequados, né? Se você der uma nutrição desequilibrada ali, podemos dizer assim, a planta vai adquirir problemas. Então, assim, você vai precisar ter esse controle muito bem feito, e aí vem automatização dos nutrientes, porque isso existe. Se você não balanceia os nutrientes, aí a planta deixa de absorver outros que seriam úteis, porque desbalanceou e ela não conseguiu ali fazer o balanceamento perfeito, né? Porque às vezes para absorver determinado nutriente, ela tem que estar balançada com outro nutriente. É uma grande cadeia, né? Exatamente, é uma relação direta entre um nutriente e outro, exatamente. E o monitoramento de nutrientes é importante também, porque é o seguinte, quando você tem um controle de temperatura e umidade estável, você vai adequar ali a sua nutrição, o seu ppm, né, aquela temperatura ali, com a planta poder absorver e comer ali direito. Então, só que em ambientes onde você tem muita influência externa, né, e acaba tendo uma temperatura e uma umidade, vamos dizer assim, externa, né, onde que ela varia muito, né, de um dia para o outro, você precisa ter o controle dessa nutrição, né? Em dias mais quentes você vai ter que abaixar esse ppm, em dias mais frios você vai conseguir subir esse ppm para ela continuar se alimentando de forma adequada. Quando você estabiliza uma temperatura e uma umidade adequada para a fase da planta, você estabiliza essa nutrição adequada para essas condições da planta, o que acontece?
dá aquele boom. E justamente, logo você está fazendo o papel de quem? Dos micro-organismos, dando esse controle e essa estabilidade, né? Você está equalizando isso, fazendo muitos papéis, né? Que é o que os micro-organismos fazem com essas variações ambientais, dando mais resistência para a planta e condições mais adequadas dela conseguir absorver melhor os nutrientes, condições mais adversas. Então, como você não tem eles, você vai precisar ter esse controle muito preciso, temperatura, umidade e CO2, né? Não pode falhar isso, como a iluminação também tem que estar extremamente adequada, né, Churo? Tem uma aula que eu falo aqui, né, da lei do mínimo, né? Lembre-se, esse cultivo a gente está falando do seguinte, da gente conseguir dar o máximo possível, mas tudo dentro do mínimo possível, né, para ela ter o máximo de produção possível. Lembre, esse sistema é um sistema caro, de alto custo de investimento inicial e de manutenção, que normalmente é aplicado nas grandes indústrias. Você não quer perder dinheiro, né? Você não quer rasgar dinheiro. Porque uma coisa é um growzinho de 40 por 40, onde que um prejuízo seu ali, sei lá, custa R$1.000, numa grande indústria são milhões de dólares. Aí precisa estar tudo muito bem acertadinho, muito bem equilibrado, né? As contas fechem no final do mês, né? Não, Churu? Com certeza, tem que estar tudo bem equilibrado. E uma coisa que a gente tem que observar quando a gente vê cultivo de larga escala é o seguinte: se está sendo feito daquele jeito, é porque tem que ser daquele jeito. É diferente quando a gente está fazendo o nosso cultivo individual, que a gente às vezes vai de um jeito um pouquinho diferente, faz do nosso jeito, como por exemplo o Thiago Reis. Eu fiz e ainda faço, às vezes, o cultivo mineral sem medir o pH, que eu já encontrei um meio, vamos dizer assim, de no olho, né? Igual aquela pessoa que vai cozinhar e coloca os ingredientes no olho e dá certo. Mas não é o recomendado. Por quê? Porque a minha forma de cultivo, se uma pessoa replicar, não vai sair igual. É igual preparar comida. Preparar comida, se você der os mesmos ingredientes, a mesma quantidade, para duas pessoas diferentes fazerem arroz, os dois arroz vão sair diferentes, mesmo que use a mesma receita. Então, é importante entender esse ponto. Então, quando é feito, principalmente em larga escala, é porque tem que ser daquele jeito. Eu, no meu início, Thiago Reis, olhava o cultivo de larga escala e dizia, por que que não fazem assim, que é muito melhor? Por que que não fazem assado, que é muito melhor? Mas não é assim. Então, os parâmetros, eles são, vamos dizer assim, para ter o máximo de resultado, gastando o mínimo de dinheiro e fazendo o mínimo de trabalho. Essa é a conta. Exatamente. E aí, o sistema que mais se adequa a esse processo de produção de alta eficiência, né? A necessidade de micro-organismos ou querendo fazer o uso deles, é os sistemas hidropônicos, né? Então, assim, que é o que permite o maior controle dos nutrientes e umidade nas raízes ali, né? Onde você consegue deixar tudo bem equalizadinho e bem acertado nos mínimos detalhes. Maravilha, maravilha. Vamos lá agora para as tecnologias para boas práticas de cultivo, né? E manejo em ambientes controlados, tá? Pessoal, ambiente controlado dá para você ter na sua casa, né? É difícil, não vou mentir. A tal da asepsia que o Thiago Reis fala é difícil, principalmente depois que você faz ali uma manutenção, ali um ninho, uma coisa, fica tudo molhado, né? Às vezes eu uso a desculpa que minha umidade é baixa para deixar ficar molhado, mas não façam como o Churu. Faça a asepsia, tire os vasos, passe o pano, passe um paninho com detergente e deixe tudo limpo lá. Vamos lá, sistema de irrigação automatizado, né? Começa por um aí, Thiago Reis, e vai deschavando aí. Cara, esse é o ponto. Sistema de irrigação automatizado. Mano, ele garante a rega regular e precisa, né? Ele evita que, mano, você dê menos ou dê mais, né, nutrientes para sua planta. E aí que a gente fala, agricultura de precisão, né? Você ouve a galera falando aí do mineral, não, porque eu dou 5 regas, eu faço 12. Cara, e o que você mais faz da vida? Mais nada, né, filho? Você fica ali o dia inteiro vivendo em função da planta, né? Então, assim, você vai precisar fazer automatização. Não tem como você fugir disso. Quando você faz uma automatização de irrigação, automaticamente você vai precisar de um sistema de fertilização automatizada. O que isso significa, né? São injetores de nutrientes para sua solução, né? Que você vai fazer a rega. Ou seja, porque quando você faz uma agricultura de precisão, né? Os caras começam lá
com uma quantidade de ppm na primeira rega e isso vai subindo até um determinado ponto, né? E depois vai abaixando até um determinado ponto. Então, tudo isso é feito através do quê? De um sistema que vai regular esse ppm, né, da sua solução nutritiva que você vai estar irrigando na sua plantinha a cada momento, e a cada disparo, né, de rega ali, saca? Então, precisa ter um sistema muito bem orquestrado ali, né? Vamos dizer assim, para que isso possa ocorrer. E isso você vai garantir o quê? Que a sua planta fique saudável, né? Que ela está se alimentando de forma adequada, e isso vai evitar diversos problemas, e não só evitar problemas, mas vai fazer com que ela produza o máximo que ela é capaz de produzir. Fazer um convite aqui, ó, né, cara, aqui no canal você vai encontrar, além de toda a programação gratuita aqui do canal, se você gosta aí do nosso conteúdo, quer ajudar a fortalecer, sabe que aqui a gente de membros não é monetizado, então uma das formas aí de você adquirir conhecimento e ajudar o canal, vem aí, ó, para os nossos cursos online e a nossa mentoria, nossa consultoria aí, toda semana você vai ter aquele encontro marcado. E aqui, Tico, informação de qualidade e direcionada com toda a bancada aqui do canal, cara. Vitalício, tem, ó, módulo novo do Mystic, módulo novo de Churuganja, de Rafael já prometeu um módulo hoje, não acaba, tá? Não acaba.